Vamos orar então, para a gente dar prosseguimento. Amém? Abba Pai, Beshen, Yeshua, Mashiach, Malaila, nessa noite queremos te louvar, te bendizer, te exaltar. Bendizemos a teu nome, porque é a Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, e nós te bendizemos por isso. Adonai, te exaltamos, te agradecemos pela vida de cada abençoado que aqui está. Em tudo te louvamos, em tudo te agradecemos. Beshen Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém? Amados, hoje nós vamos iniciar o conhecimento, ou a introdução. Eu vou compartilhar aqui. A apresentação de hoje é o Aleph Beit. O alfabeto hebraico possui 22 letras, sendo 5 letras finais, ou sofit, que sofrem mudanças. Então nós temos na língua hebraica 22 letras. O alfabeto em hebraico é chamado de Aleph Beit. Ok? Sendo 5 letras vão sofrer mudanças quando elas estiverem no final das palavras. Ok? O hebraico é lido e escrito da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por exemplo, aqui nós temos o texto de Bereshit, Gênesis. Então leríamos da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ok? Aqui nós temos o primeiro verso de Gênesis, ou Bereshit, que recebe o nome do livro pela primeira palavra. E aqui temos o segundo verso, né, em hebraico, Pasuk. Depois veremos isso. Então leríamos Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Aretz. Ve'aretz hayata tohu vavuhu ve'roshe al penei terom. Ok? Eu disse na última aula que no seu caderno você faria uma divisão colocando Pastor, é Alessandro. Ok? Eu estou no ar, eu estou ouvindo. Alessandro? Oi, Rabino. Tá ouvindo bem? Ouvindo? Todos ouvindo? Rabino, tá todos ouvindo. Só eu não sei se todos estão, mas parece que está desfocada a letra abaixo do Aleph Beit. A letra menor. Parece, para mim, está desfocada. Não sei se todos estão conseguindo ler. No canto superior? Estou ouvindo bem. Mas está dando para ver bem? Para mim a tela tá desfocada aí. Não sei se é o que está ocorrendo aí. A tela da apresentação? Exato, a parte de baixo. A parte de baixo de Aleph Beit está desfocada, cara. O hebraico aqui? Antônio, desfocou o hebraico? O hebraico desfocou. A letra menor. A letra menor. Tenta colocar em tela cheia, talvez fique melhor. Não, aqui está em tela cheia. Em cima, como está agora? Ok? Aí em cima está para ler. Só não está dando para ler justamente as letras abaixo do Aleph Beit. Será que todos estão assim? Todos estão enxergando? Todos estão com a mesma dificuldade? Eu vou fazer a primeira apresentação, ver se como ficou na primeira letra, porque agora parece que está tudo tamanho grande. Ok? Primeira letra
do nosso alfabeto, do nosso Aleph Beit, ela chama Aleph. Aqui, vocês veem o mouse também? Antônio? Não. Não vemos. Ah, ok. Tudo bem. Então, primeira letra, Aleph. Transliteração. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu disse que no seu caderno, você deveria fazer uma divisão do lado direito. Você colocaria a letra hebraica e do lado esquerdo, a transliteração. E, depois da transliteração, você faria a tradução das palavras. Agora, no primeiro instante, eu só estou te apresentando o alfabeto, mas depois nós vamos escrever ou copiar algumas palavras, tá? E nesse momento vai ser importante você fazer isso no teu caderno dessa forma. Todas as letras hebraicas, elas possuem um valor numérico. O Aleph, ele possui o valor numérico 1. Assim, nós vamos até a letra de número 10, no qual começa com a próxima 20, ou seja, de 10 em 10. Depois, quando chegamos na letra 100, nós passamos de 100 em 100. Entendido? Qualquer dúvida, alguém me interrompa aí, por favor. Segunda letra hebraica do Aleph Beit é a letra Bet. Letra Bet. Vocês podem observar que dentro da letra Bet existe um ponto. Esse ponto, depois nós vamos estudar ele em particular, mas é importante você saber desde já que algumas letras que têm ponto, elas têm um valor fonético e a mesma letra sem o ponto, ela vai ter outro valor fonético. Nós vamos depois estudar aí as particularidades disso. Ok? A letra Bet tem o som, na sua transliteração também, letra B do nosso português. Valor numérico desta letra, 2. Terceira letra é a mesma letra que a gente acabou de ver, mas ela está sem um ponto. Esse ponto, nós vamos ver o nome dele depois e as particularidades. A letra Bet, sem o ponto, o valor ou a transliteração, o valor fonético dela e a transliteração é V. Então, todas as palavras começadas com Bet terão ponto dentro e o som vai ser B. No meio ou no final, nós podemos encontrar a letra Bet sem o ponto, que nós chamamos de dagesh, depois nós vamos falar disso. Sem o dagesh, sem o ponto, ela passa a ter o som de V. No meio ou no final. Então, a letra Bet sem ponto tem som de V, ok? O valor numérico não muda, continua sendo 2. Ela mesmo estando sem ponto, o valor numérico dela é 2. A próxima letra do nosso Aleph Bet é a letra Gimel. Gimel. É interessante nós lembrarmos que a letra G, que é a transliteração do Gimel, letra G, em hebraico tem som de G, né? E não de J, como no português, de G, né? É G em hebraico, por isso Gimel. O valor numérico desta letra é 3. A próxima letra, nós vamos ver no Aleph Bet, é o Dalet. O Dalet é transliterado, valor fonético em português, ou em em outras línguas, Dalet. D, valor numérico do Dalet é 4. A próxima letra, Re ou Rei,
é esta letrinha. É importante depois, nós vamos destacar que o Re, ou rei, ele tem uma abertura. Se você observar do lado esquerdo, dessa letra, ela tem uma abertura. A transliteração dessa letra é H. O valor numérico dele é 5. Agora, uma particularidade da letra Re, ou Re. Eu estou falando Re, você vai observar que tem um valor, um som de R. Re. Isto é hebraico fora de Israel. Ou seja, um hebraico, se eu for usar o hebraico dentro de outros países fora de Israel, ele é usado, o rei tem som de R. Ok? Só um momento. Sim. Não está aparecendo as letras, parece que só está a primeira tela. Você está mostrando os vídeos, infelizmente não está aparecendo as outras telas. Só apareceu a primeira? Só a primeira, então assim, o pessoal, eu entendo porque eu já tive aula, então eu estou entendendo, mas mas... É porque não está aparecendo. Agora você está vendo? Agora mudou a tela, agora sim. Você teria que, infelizmente, começar do zero, porque parece Não, tudo bem. É porque eu achei que... Não tem como colocar a tela cheia? Não tem como colocar a tela cheia? Deixe-me... na verdade, eu tinha colocado no modo apresentação. Deixa eu... Infelizmente, se você não se importar, você vai ter que começar de zero de novo. Não, sem problema. Compartilhar a tela. Pera aí. Você está me vendo agora? Agora sim, Kela. Agora, inclusive, o mouse aparece, viu? Agora sim. Agora sim. Agora sim? Sim, agora sim. Então vai ter que voltar no início e refazer toda a trajetória. Não, sem problema. Eu achei que vocês estavam me vendo. Foi bom. Qualquer coisa pode interromper aí para nós. Agora tá dando para ver tudo? Sim, agora está. Muito bem. Agora estão dando para ler também? Antônio? Klaus? Para mim tá tudo ok. Voltando. Tranquilo agora? Todo mundo bem? Klaus? Klaus, eu tô falando Klaus porque é o mais longe. Tudo certo. Tudo certo? Mais longe é o Alisson, né? É verdade. O Alisson tá mais longe. Alisson, tranquilo? Gente, tranquilo. Bom, então vamos iniciar novamente. Me perdoem aí, eu achei que vocês estavam... Tudo tranquilo, pastor. Vendo o que eu estava fazendo. Estão vendo agora o mouse também, né? Antônio? Me responda que você está mais perto. Sim, estamos vendo o mouse. Joia. Bom, voltemos no alfabeto. O Aleph Bet. O alfabeto hebraico, Aleph Bet. Aqui eu coloquei um comentário. É um sistema de escrita hebraico, também conhecido como Aleph Bet. É um abjad. Vocês conhecem essa palavra, abjad? Não. Abjad quer dizer o seguinte: sistema de escrita consonantal, ok? Que utiliza consoantes que já subentende-se uma vogal junto com ela. Então isso é chamado de abjad, ok? O abjad aqui, no caso, utilizado para escrita em hebraico, que é uma língua semítica, pertencente à família das línguas afro-asiáticas. Falar em Israel foi criado por volta do século III antes do Messias. Também é utilizado para escrever o Yiddish,
língua germânica falada pelos judeus da Europa Oriental e Alemanha. Yiddish é como se fosse uma mistura de alemão, tá, com hebraico e escrito em hebraico, em alfabeto, aleph, bet hebraico, ok? Assim como na escrita árabe, nesse alfabeto os textos são escritos no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. Tranquilo? O alfabeto hebraico possui 22 letras, sendo 5 letras sofit, finais, que sofrem mudança. O hebraico é lido e escrito da direita para a esquerda, de cima para baixo. Bom, agora nós já podemos ver aqui o texto de Gênesis, ok? Lido da direita para a esquerda, né, de cima para baixo. Então aqui temos o primeiro texto e o segundo texto. Bereshit, mas no final eu vou falar desses pontos, tá? Que esses pontos não são alfabeto. Eu vou falar disso mais lá na frente. Primeiro vamos ver o Aleph Bet, depois eu falo desses pontos, ou esses desenhos abaixo aí das letras, que são chamados de nekudot, ou pontos. Isso aqui eu já li para você, então vou acelerar aqui. Agora, deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo. Primeira letra, nome dela, Aleph. Aleph. Essa é a forma de nós representarmos o Aleph. A transliteração. Vocês podem observar que esse tracinho aqui, ele é posto na parte superior, ok? Na parte superior, na hora que você for transliterar ou escrever a transliteração do Aleph, você vai usar um traço para o seu lado esquerdo, ok? Valor numérico 1. Próxima letra, Bet. Agora vocês podem ver mais de perto, né, mais nítido. O Bet, ele possui um ponto dentro, chamado Dagesh. Esse Dagesh faz com que essa letra Bet tenha um som de B. Valor numérico dele 2. Sem o Dagesh, sem o ponto, o valor numérico dele continua sendo 2, mas o som dele e o nome da letra passa para Vet, e a transliteração é V. Detalhe, onde eu acho o Bet como Vet? No meio das palavras ou no final das palavras. Então, por exemplo, eu não coloquei aqui que nós vamos ver palavras mais na frente, mas só a princípio de informação. Eu tenho uma palavra hebraica, ou um nome hebraico, que no português ficou Abraão. Em hebraico, ele é escrito com Bet, mas como está depois do Aleph, tendo o Aleph a primeira letra, ele se torna Vet, então fica Avraham, ok? Depois nós vamos ver mais. Terceira letra, Gimel, som dele G, G, né? Português é o G. Valor numérico 3. Próxima letra é o Dalet. Deixa eu falar uma coisa sobre o Dalet. Importante. O Dalet, depois vamos ver que ele, na hora que eu vou escrevê-lo, vocês podem observar que ele passa um pouquinho aqui, ó, para a direita. Existe uma outra letra que nós vamos ver lá na frente, que ela vem e faz uma curvatura aqui bem certinha. Ok? Não passa para a direita, ela tem outro som. E na hora que a gente for estar escrevendo palavras, lendo, isso é muito importante da gente observar, porque se eu não observar isso aqui, eu faço confusão com a outra letra. O Dalet, o som dele é D, e o valor numérico dele, 4. Ok? Próxima letra, no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outro local, Re,
ou rei. Essa letra, agora como vocês veem o mouse, né? Vocês podem observar que ele tem uma abertura aqui. Existe uma outra letra que nós vamos ver mais na frente, que ela é fechada. Então também observa isso, para você não fazer confusão essas duas letras. Ok? Em Israel, essa letra, o nome dela é E, ou Ei. Porque o H, em Israel, do Re ou do E, não tem valor fonético. Ok? No Brasil, agora um detalhe, na hora que eu estiver transliterando, eu preciso, mesmo não tendo som, se eu quiser adotar a fonética israelense, mesmo não tendo som, eu preciso escrevê-la dentro da palavra. Nosso português tem deixado a desejar com alguns nomes hebraicos, anulando esse H no meio. E ele tem que ser representado. O valor numérico dessa letra, 5. Próxima letra, nome dela, Vav. Bem simplesinha ela, ok? Transliteração, valor fonético, V. Agora podemos observar que nós temos duas letras hebraicas com som de V, ok? Eu preciso conhecer a palavra para mim saber qual palavra vai, né? Eu vou escrever com B ou com V. Valor numérico da letra Vav é 6. Em inglês, esta letra Vav, ela é representada pelo W, ok? Existe até um problema com essa letra, que fazem alguns comentários. Se você ir na internet, você vai encontrar nos endereços, né, de páginas da internet, exatamente 3 Ws, né? E o W é representado pela letra Vav, né, que tem valor fonético, ou valor numérico, 6, né? E aí você já sabe que faz alguns comentários aí, né, com relação a isso, sobre 666. Não é o caso aqui. A próxima letra do nosso alfabeto é a letra Zain. Keller, essa rapidinho. letrinha, sim, Nós estávamos comentando hoje lá com o pessoal dos Estados Unidos sobre o 666, não é, Alisson? ok. Se eu fosse colocar em hebraico, né, 666 estaria realmente iniciando aí as páginas de internet, né? Eu não vou fazer nenhum comentário em cima disso, né, para a gente não ficar tendencioso. Mas tudo bem. O Zain, como o próprio início da letra já diz, né, sobre ela, o som dele é Z, ok? O valor numérico do Zain é 7. Qualquer dúvida podem perguntar aí, tá? A próxima letra do alfabeto é a palavra Het. Lembram que eu fiz um comentário que existe uma outra letra que é fechada? Aqui agora você observa, né, aquele pedacinho do rei ou ei no Het fechado. Valor transliteração para o Het, CH. Existe alguns textos que eles transliteram o Het, o valor fonético do Het, você pode ver que é um CH, mas ele tem valor fonético de 2 R's bem na garganta, né? Seria como no espanhol, se a gente dissesse hijo. Valor numérico do Het, 8. O Het, né, tem
foneticamente falando, som de 2 R's. Então, eu tenho E em hebraico, o Re, português fora de Israel, E dentro de Israel, e tem o Het, que é esse valor fonético, ele não é só em Israel. Qualquer lugar teria essa fonética bem aspirada, como a gente fala, lá no fundo da garganta. Ok? Próxima letra, Tet. Como o início dela já te indica alguma coisa, ela é escrita dessa forma. Depois eu vou estar mostrando para você qual é o sentido que você escreve a letra, ok? Né? Só se você acompanhando o mouse aí, só para você já ir, né? Então eu começaria escrevendo assim. Tet, transliterando para o português, T, valor fonético dela de T. Transliterando o Tet, eu translitero ele com um T somente, porque eu vou ter uma outra letra que também é transliterada como T. Mas a outra, para gente que está iniciando aí o curso, iniciando a familiarização com as letras hebraicas, nós vamos transliterar o Tet como T, e a outra letra que a gente vai ver no final, que é a letra final, nós vamos usar a transliteração dela como TH, para a gente diferenciar uma da outra. Ok? Valor numérico do Tet, 9. Próxima letra do Aleph Bet, Yud ou Yod. Em hebraico não tem a expressão O. A gente não utiliza muito a expressão O. A gente utiliza mais O. Ok? Depois eu vou falar disso para vocês. A letra Yud ou a letra Yod é essa letrinha pequenininha. Ok? Valor fonético dela, Y. Valor numérico dela, 10. Essa é a menor letra do alfabeto hebraico. Bom, esta é a letra na qual Yeshua, nenhum texto, que está lá em Mateus, ele diz assim, não passará nenhum Yud ou Yod da Torá, ou transliteração portuguesa da lei. No nosso, algumas bíblias que não é uma bíblia judaica, por exemplo, foi traduzido a palavra como não passará nenhum J. Mas em hebraico não existe J, então na lei não teria J. Na verdade, a palavra é Yud, tá? E depois eu vou fazer um outro comentário sobre o que estaria também lá como traço, ok? Que no português, nas Bíblias português, foi traduzido como tio. Não existe em hebraico tio, né? Tio é vamos dizer que é algo particular da língua portuguesa, e em hebraico isso não existe. Ok? No hebraico, na verdade, o Messias teria dito, não passará nenhum Yud e nenhum traço da lei sem cumprir. Ok? Só um comentário aí. Próxima letra, só voltando aqui. Essa letra, o valor numérico dela é 10. Então, a partir de agora, no Aleph Bet, as letras vão pular, né, valor numérico a partir de agora, de 10 em 10. Então, a próxima letra, Kaf. O Kaf, como o Bet, ele também tem um Dagesh, que é esse ponto dentro. Então, com ponto dentro, o Kaf vai ter som de K. O valor numérico do Kaf é 20. Detalhe, o Kaf, iniciando palavras, sempre será Kaf. Será K. Valor fonético dele, K. Ok?
no meio da palavra, sem ponto, no meio, eu tenho kaf. No meio da palavra, o som dele vai ser CH. Igualzinho àquela letra que a gente viu lá atrás. Raf. Ok? Aqui também, o valor numérico continua sendo 20, mas a fonética dele, CH. Então, em hebraico, sempre que eu encontrar CH, valor fonético, aí, como é que eu expresso isso? Aquele bem aspirado. Ok? Raf. O kaf é uma das 5 letras que possui uma forma final. Então eu tenho Raf Sofit. O Raf Sofit já tem essa forma. Isso aqui só é, como o próprio nome diz, Sofit. Isso aqui só existe, só uso no final de uma palavra. Depois eu vou te dar palavras com isso aqui no final para você entender. Valor fonético disso, 2 R's bem aspirado. Ok? Então, em hebraico, valor numérico, 20 também. Em hebraico, eu vou encontrar algumas palavras terminadas em CH. Por exemplo, Antônio, você me lembra uma palavra terminada com CH? CH? CH. Muito utilizada nas bênçãos. Baru. 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 Baruch. Baruch. Baru. Olha o som final. Baruch. Ok? E não há algumas transliterações, muitas vezes americanas, onde no lugar do C aqui eles põem K. Mas a fonética é esta, Baruch, ok? Baruch atah Adonai, Baruch, não é Baruch, porque às vezes, como aqui termina com um Raf, não termina com um Kaf, é um Raf, é um Raf Sofit. E a fonética disso é Raf. Então a palavra é Baruch. Ok? Baruch em hebraico é bendito. Baruchim. Rabaim. Baruchim. Rabaim. Baruchim também vem de bendito. Tá cortando para todo mundo aí ou só para mim? Repito. Cortou? Baruch Rim. Rabaim quer dizer Baruchim, pode ser benditos, aí é plural. Rabaim é vir ou vindo. Então, pode ser bem-vindo, bem-vindos, tá? Ou benditos. Benditos os que vêm. Entendido? Qualquer coisa avisam aí, se der qualquer problema. Próxima letra do Aleph Beit, Lamed. Como o início dela já diz, ela é escrita dessa forma. Ok? O Lamed, valor fonético L, valor numérico 30. Então, o Lamed tem valor numérico 30. O Lamed, como ele está começando, a gente lê ele bem. Lamed. Mas temos um problema no nosso português. Quando nós lemos essa letra no final, quando nós colocamos no português um L no final de algumas palavras, é normal de nós lermos ela com som de U. Não é isso? Mas em hebraico ela tem som de L. Então, por exemplo, nós temos uma palavra, depois nós vamos escrever essa palavra em hebraico. Shaul. Shaul.
Shaul é o apóstolo, ou Shaliach, Shaul, Shaliach em hebraico é apóstolo. Shaul é o Paulo, né? Então, Shaliach, a letra que a gente viu anterior no final, Shaliach, Shaul. Então, o Lamed, ele no final, ele não tem som de U, como a gente costuma fazer no português, mas ele tem som de L. Shaul. Ok? Próxima letra do nosso alfabeto é o Men. Men. Eu escreveria o Men. Men. Depois nós vamos ver direitinho. Como já diz no início dela, o seu valor é Mem. Ok? Mem. Uma coisa, esse M no final, no meio também, é muito comum a gente fazer, muitas vezes, confusão com ele, né? Mas ele em hebraico ele é pronunciado como M, né? Mem. Depois nós vamos ver essa classificação de letras, para você entender até como expressá-las melhor, como a gente ler melhor o hebraico, né? O Mem, na classificação, nós a chamamos de dental, porque você utiliza os dentes para pronunciar essa letra, Mem, né? Ou melhor, labial, tá? Ela é classificada como labial, porque você utiliza os lábios, Mem. Valor numérico do Mem, 40. Próxima letra do alfabeto, Mem, Sofit. O Mem também possui uma forma no final. Esse Mem, Sofit, ok? Fechado, ele só é utilizado no final de palavras. Então, eu escrevendo Mem em hebraico, o primeiro M vai ser daquela forma anterior, Mem, ok? Então esse M eu escreveria ele dessa forma, e o Mem final, ele seria escrito dessa forma. Essa é a segunda letra que nós conhecemos como Sofit. São somente 5. Ok? O valor numérico do Mem continua sendo 40. Depois eu vou dar para vocês que na Bíblia hebraica e na língua hebraica não usa essa letra Mem escrita dessa forma no meio de nenhuma palavra. Essa forma só é utilizada no final, para fechar uma palavra, uma sílaba, uma palavra. Ela só é usada no final de palavras. Sílabas não. Só existe um texto na Bíblia onde o Mem fechado foi utilizado no meio de uma palavra. Só existe uma palavra em toda a Bíblia hebraica, ou chamado Tanar, onde o Mem foi utilizado. Depois eu vou te falar qual o texto, e vou te dar esse texto aqui para você conferir. Ok? Só para te adiantar, o texto é o texto que falaria, que supostamente estaria falando, depois nós vamos ver isso mais detalhado, sobre uma virgem. Tá? Nun. A próxima letra do alfabeto, Nun. Nun, como o próprio início já diz, a transliteração. E o valor fonético dela é N. O valor numérico, 50. Ok? A próxima letra, Nun Sofit. Então, o Nun é a terceira letra que também tem sua forma final. Só um comentário aqui. Você pode observar que o Nun, ele passa, ele é bem comprido. A linha, ela estaria, né? Vamos imaginar aqui mais ou menos a altura do mouse, onde eu estou passando o mouse, a linha estaria aqui. Então, o Nun e o Raf final, tá? Eles são
letras que passariam para baixo, tá? Da linha. Então, para você distinguir que essa letra não é um Vav, é que ela vai passar para baixo, ok? E o Nun Sofit, ou Sofit, ele só é usado no final de palavras, como o nome dele já diz. O valor dele, fonético e transliterado, é N. Valor numérico continua sendo 50. Alguma dúvida até aqui? Não, tá tudo certo até Tranquilo? agora, né? Apesar que com a apostila fica melhor, né, Keller? Sim, vai chegar a apostila aí, aí vocês vão ter. Na verdade, só estou te apresentando o alfabeto e alguma particularidade. Mas na prática nós vamos ver um bocado de coisa ainda. Vamos escrever um bocado de palavras, né? As próximas aulas, né, hoje estou te apresentando, as próximas nós vamos começar a escrever, e isso você vai fazer no seu caderno aí, tranquilamente, bem pausadamente, e nós vamos, como disse antes, eu vou te mandar também no e-mail, nos seus e-mails, um exercíciozinho para você aprender a escrever aí, igual criancinha pré-primário. Próxima letra. Sam. Podemos ver nessa letra um final que é CH. Olha o final CH aqui da letra Raf final, ok? Olha o Raf final. Aqui nós temos aquela fonética bem aspirada, ok? Bem arrastada na garganta, né? Então a palavra aqui é Samer. Samer, ok? Samer é essa letrinha, ok? Fonética do Samer é o S, a transliteração, eu translitero ele como S, ok? Valor numérico do Samer é 60, ok? O Samer não é Samek, é Samer, ok? Próxima letra, Ain. Ain. Valor escrita do Ain. Né? O Ain, ele parece um pouquinho, né? Como é que eu escreveria o Ain? Eu escreveria essa parte e depois essa. Ele parece um pouquinho, né, aí com Y, mas ele vem aqui para o lado. A transliteração do Ain, o Ain é também uma letra muda, igual o Aleph. O Aleph, em português, não tem valor, a gente só representa ele, ok? O Aleph eu representaria para a esquerda, o Ain eu representaria para a direita, né? É como se eu fizesse uma vírgula, ok? Para direita, o Aleph eu faria para a esquerda, só representaria a letra, não tem valor fonético, tá? A gente chama que essas duas letras são chamadas de letras mudas, porque não tem valor fonético. Na verdade, esse valor fonético, ele existe, tá? Dentro da língua israelense, ele teria um valor fonético. Mas dentro, fora, isso é difícil de se pronunciar, então é considerado uma letra muda, pela dificuldade de pronunciar a fonética dessa letra, ok? O valor numérico da letra Ain é 70, ok? Ain é uma letra, né, que inicia, depois nós vamos ver essa palavra, a palavra Ivrit. Ivrit. Ivrit começa-se com Ain. É por isso que Ivrit hebraico, em hebraico, Ivrit. Ok? Ivrit em hebraico.
pode ser entendido como Ein, 70, e Brit, que é aliança, ok? Então, é comum a gente falar que a palavra ivrit, ou hebraico, ele fala de uma aliança com 70. E é interessante que 70 é o número bíblico das nações. Tá? É interessante, né? Nós que estamos iniciando o nosso estudo de hebraico, a gente entender ou até passar a pensar que o hebraico é uma língua considerada a língua que as nações farão aliança com o nosso Deus, ok? Depois eu vou te dar um texto para te mostrar isso, um texto maravilhoso, onde diz que uma só língua será usada para adorar o Eterno, em um período futuro. E é exatamente interessante que neste texto, onde é dito isso, existe as 22 letras do alfabeto hebraico. Neste texto. Tá? Depois eu te falo isso. E te mostro. Próxima letra, P. Esta letra também, né, o som vocálico dela já está te mostrando, P, né? Agora, esta letra também possui o dagesh, ou o ponto dentro dela. Quando esta letra aparece com ponto, iniciando palavras, ok? Um ponto dentro, sempre que se inicia uma palavra com essa letra, ela vai ter um ponto dentro, e o valor fonético dela e transliteração será P. Tá? Valor numérico do P, 80. Agora, no meio das palavras, eu vou encontrar essa letra no meio, ok? Sem o dagesh, sem o ponto, o valor fonético dessa letra passa para F. F. O valor numérico continua 80. Agora, um detalhe. Eu posso achar esta palavra, essa letra, no meio com ponto. Se ela tiver com ponto, o valor fonético dela continua sendo P. Ok? Então, no início, sempre será P. No meio, se tiver ponto, continua sendo P. Se não tiver ponto, será F. Ok? E a letra P, ou F, também possui uma forma sofit, ou a forma final, ok? Que seria esta forma aqui, ok? Vamos imaginar que aqui teria uma linha, ok? Eu não pus uma linha aqui, poderia ter posto. Vamos imaginar uma linha. O F sofit vai passar para baixo também da linha, ok? Você pode observar, vou voltar aqui na letra, é como se eu pegasse do F, essa parte, e esticasse ela para baixo, ok? O F, como o próprio nome já diz, F sofit. No final, essa letra sempre será F. Por isso que nós temos uma palavra hebraica que é Yosef. Yosef, ok? Yosef, porque ela termina com um F sofit. Então, o P, ele está no início, se tiver ponto, no meio. Se não tiver ponto, no meio, ele é F. E no final, sempre será F. Sempre terá som de F. Dúvidas até aqui? Alguém? Tranquilo? Antônio? Tá tranquilo. Podemos caminhar. Ok. Próxima letra, Tsade. Tsade. Essa letra, ela tem um som de TZ,
Mas no português, e até mesmo no inglês, a gente é comum de ouvir ela como TS, sad, ok? Mas literalmente o som dela é sad, som de Z. Mas é meio complicado estar pronunciando isso. E então é comum de se pronunciar sad. Tá? Mas literalmente é TZ. Na transliteração é comum de você até achar a transliteração dela como TZ. TS, desculpe. TS. Né? Por exemplo, você vai ver algumas palavras como Sion, né? Na verdade, literalmente, um hebraico bem pronunciado seria Tzion, Tzion, né? TZ. A letra Tzad, ou Tzad, é essa letra, ok? Tzad. Aí ele entrou. Porque ela entrou de novo, gente. Machucou, Kelly? Caiu aí, filho? Kelly tá sem som. Não estamos te ouvindo, Chico. Ok.
Agora Tranquilo? sim. Tranquilo, tranquilo. Perdoe-nos aí. Faltou alimentação do notebook. Gente, vamos aproveitar e pôr as mãos na vida do Alisson para poder ele entender o alfabeto hebraico. Tá mais fácil tirar um solo de Van Halen do que entender esse alfabeto aí. Mas vou te mandar um livro aí que você vai ficar abençoado. Por favor, obrigado. O Alisson, você está nos Estados Unidos, né? Tô sim. Cadê o seu amigo que está indo para aí, que é para levar o livro para você, né? Isso. Ele tá indo que dia? Ele sai de Belo Horizonte na terça-feira à noite e de São Sim. Paulo ele sai sábado à noite. Ah, ok. É porque eu estou pretendendo amanhã pela manhã ir lá e já entregar o livro para ele levar. Tranquilo, obrigado, tá? Ok. Pessoal, tá com a tela tranquilo aí? Compartilhada? Tá tudo ok. Tá tranquilo. Pode continuar. Tudo certo. Ok. Tranquilo, né? Podemos continuar? Bom, deixa eu voltar no Tsade, né? Que caiu nele. Mas no início, tá, O Kevin? Tsade, Tá tranquilo. No início do Tsade. ok? Então, aqui nós temos, o próximo seria o Tsade Sofit. O Tsade Sofit é uma daquelas 5 letras também finais, ok? Se você observar, a única coisa que aconteceu com o Tsade Sofit é que, né, aquela parte dele esticou-se, né, para baixo, ó. Esta parte vai esticar, né? E aí nós teremos essa forma de colocá-lo, né? Também passando, né, a linha para baixo, ok? Transliteração. Lembrando que o Tsade Sofit só é usado no final de palavras, ok? Como o nome já diz, Sofit só no final. Valor numérico também continua sendo 90, ok? Nós vamos escrever palavras com cada uma letra dessa. Algumas palavras você vai escrever aí na sua casa, no seu caderno. E uma coisa interessante, só para te adiantar, esta letra, por exemplo, é a letra, né, para os irmãos aí que estão usando o talit, né? O talit, ele possui 4 franjas, uma de cada lado. Franja em hebraico é escrito com esta letra. Tzit, tzit, ok? Tzit, tzit, né? TZ e TZI. E T no final. Tzit, tzit. Então, tzit, tzit. Por que a gente fala que o tzit, tzit tem valor numérico de 613? Porque aqui soma 90 mais o Yud 10, e assim nós vamos ver posteriormente, né, fazendo gematria de algumas palavras hebraicas, para você entender o que nós chamamos em hebraico de nível sod, ou seja, oculto. Depois eu falo um pouquinho disso para os novos alunos que chegaram aí depois da aula inaugural. Ok? A próxima letra do nosso alfabeto, o nome dela é Kof, tá? Ou ainda Kuf. Você pode achar dessa forma também. A forma de escrevê-la é assim, ok? Kuf. A transliteração dele é que. Comentário. Valor numérico, 100. Comentário. Com essa palavra, com essa letra, eu escrevo a palavra, nós vamos ver depois, Kadosh. E é comum de nós encontrarmos, né, às vezes em camisa, às vezes em textos, a palavra Kadosh com K. Ok? Bom, se eu escrevo a palavra Kadosh com K e vou transliterar de português para o hebraico, e eu coloco um K na frente, eu vou
usar uma outra letra em hebraico. Estou fazendo aqui o contorno do mouse só para você tentar lembrar dela, que é uma letra chamada Kaf. O Kaf, ele é transliterado como K, ok? O Kuf, ou Kof, como ele é usado, o valor fonético dele é Q, tá? Mesmo sendo a pronúncia parecida, as duas letras K com Q, eu não devo escrever, por exemplo, Kadosh com K. Por que razão? Porque se eu for escrever em hebraico, o K tem uma outra letra em hebraico, ok? Então, transliterando mais correto para a palavra, por exemplo, Kadosh seria com Q, né? É meio difícil de você encontrar isso no português, né? Mas seria o mais correto. Mas, Keller, um momento. Sim. Nessa letra Kadosh, que traduzido pode ser colocado como prostituto cultual, prostituta cultual? Sim, sim, sim. A palavra, na verdade, não seria a palavra Kadosh. Seria 3 letras que a gente vai chamar, depois vocês vão ver isso, que nós chamamos em hebraico de radical, ou em hebraico, shorej, que quer dizer raiz, tá? Mais lá na frente nós vamos ver isso, sobre verbo hebraico. O verbo hebraico, ele possui 3, normalmente, tá? 3 letras, e a raiz da palavra Kadosh é 3 letras. Então, uma delas é o Kuf, ok? A outra letra seria o Dalet, tá? E a outra letra ainda a gente não viu. A gente vai ver ela agora, vai ser a próxima letra aí, 2 letras para frente aí, que é o Shin, onde a gente forma a palavra Kadosh. Mas se eu usar só as consoantes, eu posso escrever algumas palavras, não somente Kadosh. Então, se eu colocar numa camisa as 3 letras, que é o radical de algumas palavras hebraicas, uma delas Kadosh, né? Mas pode ser Kadesh. Kadesh em hebraico é prostituto ou prostituta cultual. Então, você vai lá e compra uma camisa. Você está agora estudando o hebraico, aí você acha, né, simpatizante do hebraico, gosta do hebraico, você vai lá e compra uma camisa, e essa camisa tem 3 letras. Aí alguém diz para você, o que está escrito aqui? Kadosh. Pode ser Kadosh, mas pode ser Kadesh. Porque o radical é um só para as 2 palavras. Agora, o que seria interessante? Eu pegar a palavra e colocar ela numa frase, ou ainda numa citação de um texto. Ok? Se eu ponho só uma palavra isolada, em hebraico, ela pode dizer um monte de coisa. Boas e más. Ok? E eu já vi essas camisas por aí. Talvez você tenha presenciado isso por aí também. Né? Mas eu não te aconselho a fazer isso, porque você pode dizer em hebraico várias coisas utilizando o mesmo radical. Né? Depois nós vamos ver isso aí na prática. Pode ser também com necodotes, não? Aí que está um detalhe. Eu posso achar uma palavra com necodotes, mas mesmo ela com necodotes, eu posso ter 2 sentidos. Ok? Não, nós vamos ver isso mais para frente, mas, por exemplo, um outro exemplo, né? A palavra Halel, ou Alel, se eu estivesse falando em Israel, Alel. A palavra Halel aqui no nosso Brasil, ela é a raiz, ela é o radical de Haleluia, ok? Só que a palavra Halel, ela quer dizer o seguinte, Halel pode ser louvor, mas Halel também pode ser loucura. Então eu digo assim, Halel, louvor a Deus, mas Halel também pode ser comportar-se como um louco. Entendeu? Fingir-se de doido, fingir-se de louco, isso também é Halel.
Então a pessoa pode dar um Halel, isso quer dizer louvor a Deus, mas a pessoa também pode Halel, ou seja, comportar-se como louco. Entendido? Davi fez isso, né? Mas no caso de Davi ali, ele foi taxado como louco, né, mas por outra pessoa. Ok? O sentido do Halel é o seguinte: eu subir, por exemplo, em um vamos usar aqui um palanque, né? Um show. Aí eu chego lá e digo assim: eu vim aqui para louvar a Deus. Eu estaria dizendo o seguinte: eu vou aleluia, eu vou louvar a Yah, ok? Mas depender da condição que eu estiver, da forma como eu me apresento para fazer esse louvor, eu posso, na verdade, estar dizendo para Deus o seguinte: eu estou me comportando como louco. Um exemplo disso é eu não ter condição espiritual, não ter condição, eu não estar diante do Eterno, eu saber que eu não poderia fazer aquele louvor e eu subir num altar ou onde for para fazer um louvor, entendeu? É como se eu chegasse ali, as pessoas veem eu louvando, mas o que Deus vê? Deus vai ver em mim loucura, entendeu? Diante das pessoas, estou louvando, diante de Deus, eu estou me comportando como louco. Então tá tendo muito Halel por aí. Sim, sim. Aqueles momentos, isso é uma longa história, tá? Nós, mais na frente, eu vou estar expressando as palavras, eu vou explicar melhor isso. Eu só estou dando uma pincelada aí para você, tomando um gostinho pelo que ainda vem. Não é só Halel, existem outras palavras, por isso que eu disse que só a palavra não deve ser usada, ela deve ser usada num contexto, ou seja, dentro de uma frase. Entendido? Usar o hebraico, uma palavra isolada, é perigoso, né? É por Exatamente. isso que é difícil você fazer igual português, as pessoas pegam um texto e colocam várias coisas no texto, coloca a opinião dele pessoal num texto isolado. No hebraico é difícil fazer isso. Sim, sim. O caso do Halel, por exemplo, Halel pode ser, eu tenho na raiz de Halel Hilul. Hilul é loucura. Entendeu? Então, ou seja, eu posso chegar diante da igreja, um exemplo, ok? Como é que está a minha vida? Com Deus, eu sei. Mas eu chego diante da igreja e digo para eles: eu vim aqui para louvar a Deus. Só que Deus sabe que louvor que eu estou apresentando. Ok? A palavra Halel, eu posso traduzir Halel também como jactar-se ou inchar-se. Tá? Quando eu dou louvor a Deus, Deus incha-se. Ou Deus se enche do louvor que eu dou para Ele. Mas eu me esvazio. Isso quer dizer o quê? Então eu me esvazio para Deus se encher. Porque eu vou encher a Deus de louvor. Mas tem um detalhe. E se eu estou cheio de mim mesmo, o que eu vou dar para Deus? Loucura. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí, só para você ter uma noção da coisa. Amém? Caminhamos? É muito Amém. sério. É muito sério isso. Vamos para frente aí. Próxima letra. O Resh. O Resh, se nós observarmos essa letra, essa é aquela letra que eu mencionei para você, que você tem que tomar o cuidado, porque ela é bem parecida com a outra, que é o Dalet. Lembram que eu falei que existe uma letra que aqui é bem arredondado, ok? O Dalet, ele vai passar aqui para fora, ok? O Dalet passa para fora, o Resh já é arredondadinho, bem arredondado, tá? Essa é a letra Resh. Resh é em Brasil, tá? O som dessa letra é R, tá? R no português, R, né? Mas em Israel, dentro de Israel, essa letra, ela também vai ter o som de 2 R's.
Não tão aspirado como Raf, né? Mas ela teria o som semelhante ao carro, Ru, ok? Essa letra, por exemplo, o valor numérico dela é 200. Essa letra, eu vou encontrar ela no meio da palavra Yerushalayim. Então, em português, aqui no Brasil, eu diria Yerushalayim. Mas se eu falasse em Israel, se eu estivesse em Israel, eu vou escutar os judeus nascidos lá falar Yerushalayim. Ok? Yerushalayim, né? Porque o resh aqui, lá tem som de resh. Tá? Não como Raf, tão forte, mas tem som de Ra, né? Ou 2 R's. Como no carro. Ok? Yerushalayim. Em Israel. Aqui, Yerushalayim. Ou Resh. Tá? Bom, agora estamos chegando no finalzinho do alfabeto. Nós temos aí a letra Sim. Essa letra Sim, se você observar, ela tem um ponto superior do lado esquerdo. Então, como é que eu escrevo ou faço essa letra Sim? E um ponto do lado esquerdo. Valor fonético e transliteração S. Tá? Valor numérico dela é 300. Bom, existe 2 letras iguaizinhas, tá? E a próxima é Shim. Se você observar o Shim, o ponto mudou-se para o lado direito. Shim, a transliteração é SH. Então, Shin é ponto do lado direito, transliteração SH. O valor numérico não muda, continua sendo 300. Bom, nós vamos ver algumas palavras com Shim, e uma delas muito famosa, né, muito conhecida, é o Shalom, né? Shalom, ao mem no final do Shalom. Então, Shalom escreve-se com Shim, ok? Última letra do nosso alfabeto. Sim. O Alisson está comentando que sim em inglês é pecado. Sim. Ok? Em hebraico, depois, nós vamos ver que cada letra hebraica, ela tem uma representação, tá? Sim é dente em hebraico. Mas depois a gente vai ver isso lá na frente. Muito bem o comentário aí do abençoado. Bom, última letra hebraica, Tav, né? Essa letra é aquela que eu comentei com você. Se você observar essa letra também, ela é um pouquinho parecido com o Raf. Qual que é a diferença do Raf? O Raf desce direto e o Tav, ele faz uma curvinha aqui, ok? E ele sai para fora aqui, ó. Na hora que nós formos fazer isso aí no português, no cursivo, na mão, nós vamos fazer essas observações. Aí você vai entender melhor. Então, o Raf desce direto, mas você tem que prestar atenção para você não confundir essas 2 letras, ok? Vamos transliterar. Nós que estamos iniciando aí o estudo, nós vamos transliterar o Tav como TH, para diferenciar do Tet, que tem som de T. Ok? Então, quando formos, nós agora no início, lá para frente, a gente pode tirar esse TH aqui fora, porque esse TH aqui, o som dele vai ser T. É só para diferenciar uma letra da outra, agora que a gente está começando a aprender o hebraico, né? Mas lá na frente nós não vamos nem usar nekudot no hebraico. Tá? Ou seja, os pontos que nós vamos aprender, depois nós vamos até ignorar eles para a gente chegar amanhã, né? Todos nós como alunos, chegarmos amanhã na Torá,
que é escrita na sinagoga, 100 pontos, tá? E lermos lá 100 pontos. Amém? Antônio Carlos. Amém. Deus é rei e fiel. Amém. Benção. Bom, vamos recapitular agora o Aleph Beit, né? Primeira letra, Aleph. Segunda letra, Bet. Ok? Lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, né? Então, segunda letra do Aleph Beit, Bet. Por que Bet? Som de B, porque tem ponto, ou dagesh, tá? Depois nós vamos estudar sobre o dagesh, sobre o ponto. Mas ponto, considera só ponto. Tendo ponto dentro, é B. Terceira letra, Gimel. Se tirarmos o ponto do Bet, ele vira Vet. Ok? Terceira letra, Gimel. Quarta letra, Dalet. Lembrando que o Dalet passa um pouquinho para fora. Ok? Pois nós vamos ver isso também. Quinta letra, Rei ou Ei, né? Pronúncia israelense, Ei. Pronúncia brasileira, Rei. Tá? Sexta letra, Vav. Ok? Vav. Agora, colocando as letras mais perto uma da outra, você vai vendo a diferença, né? Você vai receber aí na sua casa um livro. O livro possui um alfabeto, um Aleph Beit, tudo junto para você já facilitar aí o seu manuseio com essas letras. Sétima letra, Zain. Olhe para você ver a comparação do V, do Vav, com o Zain. Né? O Zain passa parecendo um 7 meio, né? meio curtinho, né? Olha a diferença do Vav. Depois, o Het, né? O Het e o Rei, ou Ei. Het, fechado. Rei, ou Ei, aberto. Tet, ok? Yud, agora você observa que o Yud, com relação às outras letras, ele é menor, né? Próxima letra, Kaf, lembrando, relembrando, né, que o Kaf sem o ponto vira Raf. Raf. Com ponto, Kaf. Sem ponto, Raf. E Lamed. Lamed, som L, né? No final, som L, não U como português, né? Lembrando de uma palavrinha bem simples, Shaul, ok? Revendo o Aleph Beit, próxima letra, Mem, Mem, próxima letra, Nun, lembrando que o Mem, no meio e no início eu escrevo esse Mem, no final nós temos aquele Mem fechado. Eu vou te mostrar ele aqui novamente, daqui a pouquinho. Nun, lembrando que o Nun, no início e no meio, ele tem essa forma, e no final nós temos um Nun que vai ultrapassar para baixo, né? Nun Sofit. O Mem Sofit, ele é aquele fechado. Samer, Samer, ok? S. Ein, né? Ein. P, com ponto, P, tirou ponto, Fê. P, com ponto, translitero, P, né? Próprio nome. Fê, sem ponto, fica F, né? Esticando para baixo, nós vamos usar o Fê, Sofit, né? No meio, se tiver ponto, continua P, se tiver sem ponto, fica F. Ok? Tsader, né? Tsader, o Tsader no meio, no início, no meio, dessa forma. No final, tem o Tsader Sofit. Nós vamos ver agora mesmo. Kuf,
Kuf, ok? O Resh, lembrando do Resh, diferente do Dalet, que passa para fora. O Resh, arredondadinho aqui no canto, ok? Sim, ponto do lado esquerdo. Shim, ponto do lado direito. Sim, ponto do lado esquerdo, S. Shim, ponto do lado direito, SH. E por último, Tav, né? Tav, diferente, né, do Het, finalzinho aqui embaixo, passa para fora, e ele também tem uma curva aqui, um pouquinho curvado aqui na descida, ok? Revendo o Aleph Beit Sofit, né? Aqui nós temos o Rav Sofit, Mem Sofit, lembrando que ele é o Mem fechadinho, Nun Sofit. Se você observar aqui a altura da linha, ó, a linha estaria aqui, olhe bem as duas letras do lado, né, que vão passar para baixo. Tsader, mesma historinha, Tsader Sofit, Fe Sofit, né? Essas são as 5 letras Sofit finais, ok? Muito simples. Dúvidas até aqui? Acho que tá bom, cara, porque esse pessoal já tá, né? Eu acho que poderíamos deixar essa matéria para a próxima aula. O que vocês acham? Tranquilo. Alguém quer? Deixar pro Rabino e ele passa a noite ensinando. Eu não pus aqui. Ah, não, pus. Agora apareceu. Um relógio. Ah, ok. Tá. São 23h55, né? O pessoal que teve algum problema para assistir provavelmente vai estar assistindo pelo site. E teve alguns que não conseguiram, mas estão assistindo e não estão aparecendo. Então, o pessoal que não está aparecendo, de qualquer forma, eles estão assistindo, ouvindo, mas não estão participando do site, né? Ok. Mas essa semana a gente vai estar fazendo configurações para o pessoal com relação a todo mundo participar sem problema. Vamos estar vendo. Ok? Ok. Vamos lá, né? Hoje nós tivemos aí um pequeno... Deixa eu encerrar aqui. Tranquilo. Bom, alguma dúvida? Todas, como é que se fala hebraico? Muito bem. Bom, permitindo o papai, então. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui pro pessoal. O Antônio me passou uma lista com os e-mails, ok? Então, eu vou estar transmitindo para vocês um alfabeto agora. Vou mandar para vocês 2 dicionários. Eu acredito que eu vou mandar um de cada vez por causa do tamanho, ok? Vou mandar para vocês um alfabeto. Eu tinha até prometido, mas eu achei um outro aqui que vai ajudar vocês também um pouquinho. Um deles vocês vão precisar de estar mais à frente com relação ao conhecimento, porque ele não tem transliteração, tá? Então você já tem que estar conhecendo bem a letra para você fazer uma pesquisa. Mas vai ser uma ferramenta boa e mais para frente para vocês. E eu vou pedir aí a gentileza de me mandarem pode mandar no meu e-mail aí, por favor, os e-mails, no e-mail, os endereços certinho, completinho, para mim estar enviando os livros, ok? Ok. Ok, Keller, provavelmente alguns não conseguiram entrar porque você tem que aceitá-los como seu amigo, né? Provavelmente eles pediram que você aceitasse com amizade e não puderam participar. Ok. Sem problema.
Podemos encerrar? Ok. Sim. Não esquecer da bênção. Alguma dúvida aí? Não, né? Qualquer dúvida também, vocês podem me enviar no e-mail lá, que eu respondo sem problema. Ok? Ok? Ok. Então podemos orar então, né? Abba, Pai, Bexene Yeshua Mashiach, bendizemos a Ti nesta noite. Pai, eu bendigo a Ti pela bondade nos concedida. Agora eu quero abençoar a cada um dos Teus filhos que aqui estão, e aqueles que não puderam estar, também os abençoamos desde já, e declaramos sobre eles a Tua bênção, a Tua brachá. Yevarech Adonai Veishmerech, Yair Adonai Panavelecha Vironeka, Issa Adonai Panavelecha Veasenecha Shalom. Que assim o Eterno vos abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Amém. Tenham um resto de noite abençoado. Muito obrigado, senhor também. Muito bom.